Outubro é o mês da conscientização em relação ao câncer de mama. E o Vitrine de hoje fala sobre isso na nossa entrevista que já está começando. Quem conversa comigo é o médico oncologista clínico Álvaro Machado. Estamos aqui na Caracol Chocolates, então, para falar sobre prevenção, novos tratamentos, principalmente sobre a conscientização em relação a essa doença tão grave. Doutor Álvaro, seja bem-vindo ao Vitrine. Obrigada pela sua participação. Para a gente iniciar essa entrevista, mais um Outubro Rosa começando, né? Esse evento aí que já há anos debate esse tema importante que é o câncer de mama. Como é que estão os números aqui em Passo Fundo em relação a essa doença? Obrigado pelo convite, Rafaela. É um prazer. O câncer de mama é a principal neoplasia maligna da mulher, não é? É uma importante causa de morte também entre as mulheres no Brasil, no Rio Grande do Sul e em Passo Fundo. No Brasil, cerca de 60 mil novos casos de câncer de mama todos os anos acontecem. No Rio Grande do Sul, cerca de 6 mil novos casos. É uma doença importante, afeta muito mulheres jovens, não é? E é uma das principais causas de morte entre as mulheres, das mulheres entre 40 e 50 anos de idade. O que a gente deve fazer é a prevenção. Esse é o objetivo principal da campanha do Outubro Rosa, conscientizar as mulheres para que elas previnam, tenham consciência de que o câncer de mama é importante e que participem da prevenção. Em relação à prevenção, o que de fato é importante a gente passar para quem nos assiste hoje, né? O senhor falou aí mulheres jovens, né? 40 anos, mas a gente vê que às vezes muito antes, né? Aí com 20 e poucos anos, 30 anos, as mulheres já estão apresentando, algumas mulheres, essa doença. O que é importante falarmos hoje, principalmente em relação à prevenção ao câncer de mama? A prevenção do câncer de mama ela tem praticamente duas etapas. A primeira são medidas de hábito de vida, não é? Abandonar o tabaco, manter um peso adequado, uma alimentação saudável e ser fisicamente ativa, ou seja, sedentarismo, sobrepeso, cigarro, obesidade, são fatores de risco para o câncer de mama muito importantes. Outro fator, a segunda etapa da prevenção é parte dos exames rotineiros que toda mulher deve iniciar aos 40 anos de idade, mamografia, uma vez por ano. Todas as mulheres, exceto aquelas que tenham fatores de risco importantes, daí elas precisam ser individualizadas e recomendadas de uma forma específica. Mas, no geral, a recomendação é que todas as mulheres aos 40 anos de idade comecem a fazer a mamografia uma vez por ano. Fatores de risco importantes. A genética, né, o fator genético, ele é considerado fundamental nesse sentido? Sim. Nós temos dois fatores, vamos assim, hereditários ou genéticos que são importantes. Uma é propriamente dita a hereditariedade. Isso é pouco, 5% dos cânceres de mama apenas. Mas é importante identificar essas famílias que têm uma hereditariedade como fator importante, porque essas mulheres devem ser acompanhadas de uma forma muito estreita e muito específica, não é? E tem o risco familiar aumentado, mas não hereditário, onde existem alguns casos na família e façam com que as mulheres dessa família tenham uma propensão ao câncer de mama. Mas não significa que exista uma mutação que passe de geração a geração. Doutor Álvaro, em relação ao tratamento, o que existe de novidade aí em termos de tratamento contra o câncer de mama, que é uma doença que muitas vezes, né, o tratamento, enfim, ele acaba debilitando muito as mulheres, né? Existe algum novo tratamento que a gente possa passar hoje para quem nos assiste? O tratamento do câncer de mama evolui muito, não é? Nos últimos anos de uma forma extraordinária. Mas, assim, fatores que são fundamentais para a cura do câncer de mama é o diagnóstico precoce e os tratamentos adequados em tempo ideal, não é? Então, tratamento, cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonoterapia, terapia-alvo, não é? São todas armas terapêuticas que devem ser aplicadas de uma forma ideal, numa sequência correta, em tempo ideal. Quais são hoje os índices de cura?
O câncer no Brasil se estabelece hoje mais ou menos como 50% de cura, não é? Dos casos, de todos os casos diagnosticados. O câncer de mama no Rio Grande do Sul, ele tem diminuído a sua mortalidade. Provavelmente porque no Rio Grande do Sul nós temos um acesso mais fácil ao sistema de saúde e aos métodos diagnósticos e terapêuticos. Mas um estudo muito recente, publicado agora esta semana passada, numa revista importante mundial a respeito da situação do câncer de mama no Brasil, mostrou que a mortalidade pelo câncer de mama ela está relacionada ao índice de desenvolvimento humano e ao índice de exclusão social. Ou seja, as áreas mais pobres do país têm uma maior mortalidade pelo câncer de mama, apesar de terem incidência de câncer de mama mais baixa. Não é? Então, é importante que o sistema de saúde se aprimore, facilite o acesso às mulheres aos métodos de diagnóstico, a mamografia e ao tratamento em tempo adequado. Como é que está o acesso ao tratamento em termos gerais, principalmente, é claro, pelo Sistema Único de Saúde? Vamos falar, claro, em nível de Passo Fundo, né? Eu não saberia lhe dizer assim exatamente em dados, não é? Mas Passo Fundo me parece que tem uma rede de atendimento ampla, suficiente e me parece célere no atendimento. Não vejo filas de espera grandes para cirurgia, para quimioterapia. Quem sabe um pouco mais complicado seria a radioterapia. Mas eu acho que esse quadro de acesso mais facilitado ao diagnóstico e ao tratamento que nós temos no Rio Grande do Sul e em Passo Fundo em particular, tanto que ganhamos o prêmio de cidade de melhor índice de saúde de porte médio, me parece que está dentro dessa estatística que foi publicada recentemente. Isso não significa que a gente deva estar satisfeito, não é? Tem ainda um caminho a ser percorrido, melhoras a serem feitas, e eu acho que o alcance dessa população menos assistida ou mais desassistida deve ser o objetivo principal da campanha. Alguns médicos e outros profissionais da saúde costumam dizer que o câncer ele é mais severo e mais difícil de tratar justamente nas mulheres jovens. Isso de fato é verdade? Por que isso acontece, doutor Álvaro? Nós não temos uma explicação assim clara de por que isso acontece, mas a gente sabe que o câncer de mama nas mulheres muito jovens, abaixo de 30 anos, ele é severamente agressivo. E todas as armas terapêuticas, de uma forma muito intensa e ideal, devem ser selecionadas, não é? É importante também que nessas mulheres mais jovens, a chance de que exista uma mutação genética hereditária é maior do que nas mulheres mais idosas, após os 50 anos de idade. Existem vários critérios que a gente utiliza para selecionar o risco de mutação genética e então indicar a investigação. Mas mulheres muito jovens sempre nos dão um alerta de que a doença pode ser agressiva. E o doutor Álvaro Machado vai estar conosco aqui no dia 17 de outubro, o dia que o Bela Tchá vai, então, promover o Dia do Outubro Rosa, né? Vamos ter aí um evento, mais uma vez, o senhor já esteve conosco no ano passado. O que de fato vai acontecer aí nessa programação e não só aqui no Bela Tchá Shopping? Sabemos que em Passo Fundo, diversas palestras, outros eventos aí com o objetivo de esclarecer essas dúvidas, né? E bater forte nessa questão da conscientização também estão programados. Exato. Dia 17 nós vamos fazer uma conversa, não é? Com as mulheres, com todas as pessoas interessadas que estejam presentes, e a gente convida todos a estarem aqui no Bela Tchá Shopping participando dessa conversa para esclarecer dúvidas, esclarecer e estimular a participação na prevenção do câncer de mama. Quais são as principais dúvidas que existem ainda em relação à prevenção e tratamento? Quais são as mais frequentes? Eu diria que as dúvidas mais frequentes se dão assim a respeito, mais na sequência dos tratamentos que deve ser administrado, se primeiro deve ser a cirurgia ou quimioterapia ou radioterapia, em que ponto em que etapa do tratamento cada instrumento deve ser administrado, não é?
e também dúvidas com relação aos efeitos colaterais dos tratamentos. Esses são os grandes medos, digamos assim, com relação ao câncer. A gente sabe que evoluiu muito a medicina, os medicamentos são muito seguros, os efeitos colaterais hoje são infinitamente menores do que eram há décadas atrás, não é? E com certeza os resultados dos tratamentos são os responsáveis pelas elevadas taxas de cura. Então, toda e qualquer decisão terapêutica com seus especialistas, que inclui o mastologista, o radioterapeuta, o oncologista clínico, não é? Deve ser otimizada para que essa chance de cura seja a maior possível. Dr. Álvaro Machado, oncologista clínico, esteve comigo hoje aqui para um bate-papo no Vitrine sobre o Outubro Rosa. Mais uma vez, muito obrigada. A gente lhe aguarda aqui no dia 17, então, para esclarecer dúvidas, enfim, falarmos aí de coisas boas também. Obrigada. Muito obrigado e vai ser um prazer estar aqui de novo no dia 17, Rafaela.